Amém, irmãos? Pode se colocar de pé para a gente fazer a leitura? Glória a Deus. Amém. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, vamos lá para o versículo de número 32. Amém. Versículo 32, vamos ler o versículo até o versículo 37. Glória a Deus. Amém. Foi? Já está lá no telão, né? Que benção. Diz assim o texto: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Você pode glorificar a Deus? Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido, que é o texto da Bíblia Sagrada, que vai contar a história de Davi. Eu gosto muito desse texto, e eu tenho o hábito de falar que o culto de quarta-feira, né, irmão Márcio, é o culto da guerra, é o culto da peleja, né, irmã Adriana? É o culto onde que a gente coloca diante de Deus as nossas dependências, aquilo que muitas das vezes foge do nosso controle, aquilo que foge da nossa capacidade. Eu costumo dizer que o culto de quarta-feira é o culto que a gente chega aqui às vezes fora da formalidade. Por exemplo, eu nesta noite, devido ao trabalho, eu vim direto do meu trabalho. Hoje não deu nem tempo de passar em casa, tomar um banho, colocar uma roupa. Hoje eu vim de uniforme. Vim direto, porque nós estávamos lá no trabalho, em umas reuniões, e aí o horário foi indo, e eu falei, pelo jeito eu vou, do jeito que eu tô. E o culto de quarta-feira é para isso. A gente vem, e a gente esquece um pouco a formalidade, porque se a gente olhar pelo âmbito natural, pela lógica, a gente não estaria aqui nessa noite. Talvez você que veio, talvez você veio cansado, cansada do trabalho. Talvez você tinha outros caminhos, direção para ir. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite. Eu gosto muito desse texto de 1 Samuel, do capítulo 17, a partir do versículo 32, porque é um texto que vai falar que Israel está passando por um período difícil. Israel está sendo afrontado. Havia naquele tempo
um confronto, uma guerra, uma briga por espaço, por poder, entre Israel contra os filisteus. A Bíblia vai dizer que nesse período, no capítulo 17, a partir do versículo 23, que surge um filisteu, conhecido como Golias. Esse filisteu, a Bíblia vai dizer que ele era um homem forte, alto. A sua aparência era uma aparência de guerreiro. E ele, diante de todo o exército de Israel, ele começa a afrontar. E ele convida alguém do exército de Israel para lutar contra ele. Naquele tempo, quem governava era o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saul, por sua vez, olhando essa situação e dentro desse cenário, ele fica atemorizado, ele fica com medo. O povo, o exército também ficou com medo. Ninguém queria lutar contra Golias. Os que eram alistados no exército israelita não queriam pelejar contra Golias, porque era uma peleja, era uma batalha difícil. Aí o texto vai dizer que vai um jovem que tinha acabado de ser ungido pelo sacerdote da época, pelo profeta da época e pelo juiz da época, Samuel. Esse jovem de aproximadamente 16 anos, a Bíblia vai dizer que ele ainda não era alistado no exército de Israel, e ele tinha a missão de levar marmita para os seus irmãos. A Bíblia vai dizer que ele, ao chegar lá no campo de batalha, ele vê aquele cenário, aquele alvoroço todo, e a Bíblia diz no versículo 32, que ele chega até o rei. Primeiro ele fica sabendo sobre o que estava acontecendo, e a Bíblia diz que ele chega perto do rei, e ele vai trazendo uma palavra para o rei. Irmãos, nós sabemos que a palavra do rei na época era uma palavra muito importante. A postura do rei era uma postura muito importante. Só que dentro desse cenário, o rei, ele estava já com seu coração desfalecido, ele estava já com seu coração, a sua situação, já entregando os pontos. Chega Davi. Davi, no versículo 32, vai dizer que Davi vai liberar, vai dizer uma palavra para ele, dizendo: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Ora, ninguém conhecia Davi. Na verdade, os que conheciam Davi eram seus irmãos. Davi era aquela pessoa que não era conhecida, um jovem. E dentro daquele cenário todo, o rei olha para ele. Você conhece a história. O rei até ouve ele. Mas a Bíblia vai dizer que no versículo 33, o rei Saul vai dizer para ele: você contra este filisteu não poderá pelejar, porque você ainda é moço. Ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Ora, a palavra do rei a Davi é uma palavra dizendo para Davi: Davi, olhando para os olhos naturais, olho natural, não tem condições
nenhuma de você pelejar contra esse gigante, contra esse Golias. Na verdade, a Bíblia nunca falou que Golias era um gigante. Nós que colocamos Golias como gigante. Mas tudo bem. O texto vai dizer que Davi vai falar sobre a sua história, que ninguém conhecia. E para ele convencer o rei a lutar contra Golias. No versículo 34 vai dizer que Davi vai falar assim, ó: teu servo apacentava ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso, tomava a ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Irmão, isso me chamou muita atenção, porque Davi não se deixa levar pelo que o rei está falando. A primeira verdade aqui é que primeiro Davi não se deixa levar pelo tamanho de Golias, pelo histórico de Golias, e nem pelo que o rei está falando de Golias. Davi vai se colocar diante do rei e vai dizer, ó, quando teu servo estava apacentando ovelha, fica sabendo, ó rei, que quando se levantava um urso, um leão, o teu servo pelejava. Irmão, isso é muito forte. Porque as guerras que nós já vencemos no passado, ela serve para nós continuarmos vencendo a guerra do presente. Os gigantes que se levantam contra a nossa vida. Então Davi, com o coração firme, forte, ele traz a memória naquilo que traz esperança, e a Bíblia fala sobre isso. Trazer à memória o que te traz esperança. É não olhar pelas circunstâncias, mas olhar pelos olhos da fé. É olhar e dizer, assim como Deus me fez vencer guerra no passado, eu vencerei as guerras no presente, para a glória de Deus. O texto vai dizer que Davi vai falar isso, e vai continuar dizendo, eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Davi, ele pega a guerra para si. Sabe uma coisa, irmãos, que Deus admira em Davi? É que Davi não foge das responsabilidades que é colocada diante dele. Às vezes a gente quer vitórias, mas nós não queremos assumir as responsabilidades. Nós não queremos enfrentar aquilo que de fato nós precisamos enfrentar. Enquanto muitos fugiam, porque é mais fácil o quê, irmãos? Fugir. É mais fácil fazer o quê? Se esconder. É mais fácil você deixar aquela situação ali de lado e viver outros caminhos. Porque enfrentar é difícil. Só que a gente vai aprender algumas coisas com Davi. E umas características que Davi tinha, que era coragem. Sabe, irmãos? A gente precisa ter coragem. Coragem não é no significado de dizer que é forte, que é grande. Porque as características de Davi de coragem, ele sempre depositava em Deus para vencer. E ele está dizendo assim, ó, eu não vou fugir. Ele não afrontou simplesmente um povo qualquer. Ele afrontou o exército do Deus vivo. O teu servo
irá pelejar. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Cada um de nós temos gigantes, temos situações dentro da nossa casa. O diabo, ele tenta de todas as formas fazer com que você fique paralisado, que você não peleje, que você não lute pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua família. Ele quer que você, fica com o coração desfalecido, triste, abatido. Só que Davi, ele vai nos ensinar a enfrentar as dificuldades, a olhar para os problemas da vida e enfrentar. Aí Davi vai falar para o rei: ó rei, assim como eu venci urso e leão, eu vou vencer esse incircunciso. Lá vai uma palavra para a tua vida nessa noite. Assim como você chegou até aqui, porque você já venceu dificuldades na sua vida, lutas na sua vida, que não serve simplesmente só porque você venceu, não, é o histórico, e você vai vencer, em nome do Senhor dos Exércitos. Aí Davi vai falar isso para o rei, porque Davi precisa trazer um histórico para convencer o rei, e o rei permitir para ele lutar. Aí o texto vai dizer, no versículo 37, diz mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Urso e leão, irmãos. Irmãos, são dois animais, um dos animais mais ferozes. Leão é conhecido como o rei da selva. Quem já foi no zoológico sabe. Só de olhar dá medo, irmãos. Não é? O urso é conhecido como um animal que tem muita força. Parece, irmãos, história da carochinha. Algo que ele está contando ali, que o rei ficou o quê? Ouvindo. Só que o que ele está fazendo, ele está contando história da vida dele, dizendo: eu venci. Porque no que é meu, ninguém toca. No que é meu, no que Deus colocou na minha mão, eu cuido. Eu vou para dentro do problema. O teu filho é teu. A tua casa, Deus colocou na sua mão. Para quê, pastor? Para você governar, para você cuidar, para você amar, para você se dedicar à tua casa. E não tem diabo, não tem inferno que vai tomar o seu filho de você, porque maior é Deus. A calamandará cheia. Davi está dizendo assim, assim como eu venci, eu vou vencer esse filisteu. Irmãos, grande era o desafio de Davi. Grande era a peleja de Davi. Mas só que aquela peleja ia mudar o patamar de Davi. Só que não fica só por aí. O texto vai dizer que Davi conta a história para o rei. O rei autoriza. Porque a Bíblia vai dizer que o rei vai dizer a palavra para Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. O rei está trazendo a autorização para Davi. Sabe que Deus está falando para mim e para você? Dizendo: eu, o Senhor, sou contigo. Vai, enfrenta. Porque eu, o Senhor, sou contigo. Irmãos, a autorização que precisamos ter, a aprovação que precisamos ter, com todo respeito, não é do homem. Não é baseado nas circunstâncias, naquilo que a gente vê. Mas ela vem do céu. Ela vem do Senhor, para a minha e para a tua vida. Dizendo: vai, porque eu sou contigo. Essa é a palavra de Deus para mim e para você.
Sabe, o diabo quer que você, quando olhar diante das dificuldades, ele quer que você se curva. Ele quer que você corra. Só que Davi, ele tem algumas características de um jovem corajoso, de enfrentar. O texto vai dizer que Davi foi ao encontro de Golias, enfrentar Golias. O texto vai dizer que quando o filisteu olhou para Davi, e ele desprezou Davi, e olhando o filisteu no verso 42, e vendo Davi o desprezou, porquanto era jovem ruivo, e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Sabe, irmãos, nós temos um inimigo das nossas almas, fato, mas ele não é maior do que Deus. O nosso Deus é maior, é poderoso. Ele é o Senhor da guerra. Ele nunca perdeu uma batalha. Entenda isso. Não deixa que as palavras de maldição domine você. Tu acha que o diabo vai bater palma para você? Vai falar, oh, que lindinho. Não. Ele quer que você não venha para o culto. Ele não quer que você ore. Ele não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer que você tenha um encontro cada vez mais com Deus. Se aproxima de Deus. Então, a forma de ele tentar paralisar Davi, amaldiçoando Davi. Só que eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite. Nenhuma maldição, nenhum encantamento, aleluia, prevalecerá contra a sua vida. Na tua vida não há encantamento, não há maldição naquilo que Deus abençoou. Quando o filisteu amaldiçoou Davi com todas aquelas palavras, o texto vai dizer que Davi vai dar uma resposta a esse filisteu na mesma altura. O texto vai dizer que o filisteu disse a Davi, vem a mim e darei a carne às aves do céu e às bestas do campo. Só que no texto vai dizer que Davi, porém, disse ao filisteu no verso 45, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor do exército. Verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 47 eu gosto muito. E saberá que toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas minhas mãos, nas nossas mãos. Sabe, irmãos, Davi tinha confiança que talvez ninguém confiava nele, só Deus. Davi, ele não estava à procura de aprovação do homem, para acreditar naquilo que Deus daria na mão dele. Ser crente, irmãos, é ir contra a mão do mundo. Servir a Deus é ir contra a mão, porque alguns podem olhar você assim, te julgar pela sua aparência, achar que você não é capaz. Só que nós temos um Deus, irmãos, é que Ele não chama os capacitados. Deus chama os disponíveis para a sua obra. E quem Ele chama e se coloca disponível, Ele o capacita.
luta. Deus te chamou, você se colocou à disposição, é certo Ele te capacitar para vencer as guerras que se levantam contra a sua vida, contra a sua casa. Sabe a palavra de Davi? Porque Davi não se deixa levar pela palavra do rei. O rei fala, ó, tu é moço. As batalhas, irmãos, as maiores batalhas da nossa vida no campo da mente. Sabia? Ah, não consigo não, nem tentou. Essa semana, nós tivemos uma experiência no trabalho, com alguns colaboradores, e alguns 7 dias de casa, irmãos. Vou desistir, não dá pra mim não consigo. E o cara precisando, tá, irmãos? Continuar trabalhando. Eu falei, rapaz, não desiste não, né? Eu falei, não para não, cara. Calma, respira, acredita em você, acredita que foi Deus que te colocou aqui. Isso aconteceu comigo, aí a gente conta a nossa história. Cheguei aqui, era um auê todo, eu pensava que era uma coisa, na verdade é outra, mas é no meio da guerra que Deus te faz vencedor. Sabe, tem muita gente desistindo da fé, tem muita gente abandonando, porque é mais fácil, irmãos, é mais fácil desistir. Só que só vê o resultado quem vai até o final. Sabe, quando o rei fala isso para Davi, Davi traz o histórico. Quando o filisteu vai falar, olhou para ele, viu ruivo, né? A pele era praticamente diferente, avermelhada. Olhou a situação assim, esse daí, ó, vou jantar, vou tirar onda. Aí ele começa a amaldiçoar Davi. Só que Davi também, irmãos, é no mesmo nível. Só que Davi não se deixa levar pela maldição. Sabe por quê? Porque Davi não era o que o Golias estava falando que ele era. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente dá muito ouvido a coisas que não é para prestar ouvido. Eu sempre falo isso, você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que as pessoas muitas das vezes falam que você é. Você não é, talvez, o que você diz que é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Aí Davi, ó, fica sabendo que o Senhor hoje mesmo te entregará nas minhas mãos. Eu vou te ferir, vou arrancar a tua cabeça. Aí Davi usa a palavra-chave. Sabe, porque para vencer, irmãos, não é pelo grito. Para vencer, não é pela imposição. Não. Para vencer, é no nome do Senhor dos Exércitos. Sabia? É no nome dEle. Você não vence pelo teu nome. Você não vence pela carteirinha de membro que você tem, pelo tempo de igreja que você tem. Você vence no nome do Senhor dos Exércitos. O texto vai dizer que Davi, irmãos, olha que coisa interessante, no versículo 48, e sucedeu que levantando-se o filisteu, e indo a encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. O filisteu está vindo, ele está indo para cima, irmãos. Jovem, ele então vou para dentro, um linguajar bem carioca, eu estou indo para dentro do problema. É para encarar, vou encarar. Se é para cair, eu vou cair lutando. Desistir? Nunca. Nunca. Com todo respeito, vira para alguém, não desiste não. Desistir nunca. Jamais eu vou desistir. Fala aí. Vai ter que me aturar. É daqui para o céu. Oh, aleluia. É daqui para o céu, Dulcinha. Vai me aturando. Porque desistir, eu nunca vou desistir. Aí o texto vai dizer, João, que ele vai encontrar-se com o gigante, vai enfrentar ele. Assim Davi, aí o texto vai dizer, aí Davi meteu a mão no alforge, na ferramenta que ele tinha, e tomou dali uma pedra, e com a funda
lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Irmãos, imagine um homem de guerra desde a sua mocidade, pelas características, um homem forte, sendo ferido por um adolescente, que ninguém dava nada, que ninguém o conhecia, que ninguém sabia da sua história, porque Davi não tinha aparência de guerra, mas era um guerreiro. Só para você ter noção, irmãos, Davi foi o maior rei de todo Israel, irmãos. Davi venceu guerras e mais guerras e mais guerras, que ficou contado para toda a história. Quando você lê alguns salmos de Davi, você vai se deparar um homem tão guerreiro, sabe? Eu aprendi, irmão Márcio, que Deus não unge ninguém errado. Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra a quem Ele chama, a quem Ele unge. Tu acha que Deus errou com você, irmãos? Tu acha que Deus errou comigo? Deus errou, não era eu, era fulano, porque fulano falava melhor, ciclano pregava melhor, Beltrano cantava melhor. Não, foi você que Deus chamou, e é através de você que Ele tem uma obra salvífica, que Ele tem uma obra transformadora, que Ele tem uma obra espetacular. Foi você. Ninguém conhecia Davi. O texto vai dizer que Davi, ele correu contra esse filisteu. Aí o texto vai dizer aqui no versículo 51, pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Irmão, estamos falando de um jovem. Vem cá, gigante, porque com o inimigo, deixa eu falar uma coisa aqui, com o inimigo não se brinca, irmãos. O inimigo não se brinca. Ele aproveitou a oportunidade, ó, cortou a cabeça. Irmãos, vai brincar com o inimigo, irmãos? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não dá brecha não. Essa história não tem nada a ver. Eu sou de Jesus e vou viver a vida que eu acho que tem que viver. Não, irmãos, com o inimigo não se brinca. Não abre as brechas. Com ele, ó, tem que cortar a cabeça, porque o mal se corta pela raiz, irmãos. Davi cortou a cabeça. Ali o nome de Davi, irmãos, as mulheres começaram a cantar um cântico diferente. Por quê? Porque ele resolveu enfrentar. Por quê? Porque ele resolveu, irmãos. Você acha que Davi, irmão, não teve medo? Todos nós sentimos medo. Medo faz parte das nossas emoções. A diferença é que Davi, no amor de Deus, enfrentou a adversidade. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida nessa noite. Talvez você entrou aqui debaixo de guerra. Talvez você entrou aqui debaixo de luta. Eu não conheço a sua vida, eu não sei a tua história, nem preciso saber. Mas eu quero liberar essa palavra para a sua vida, que o Senhor é o Senhor da guerra, e Ele faz você vencer as adversidades da sua vida. Não é pastor, com todo respeito, não é as missionárias, não, 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 é o Senhor que nos faz vencedor, o Senhor dos exércitos. Então quando você entra nesse culto de quarta-feira aqui, é para guerrear pela sua casa sim. Irmãos, tem situações que às vezes eu fico parando e pensando, refletindo, que eu falo assim, Senhor, como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou? Aí a palavra do Senhor é o quê? Marcha, caminha, enfrenta. Não é porque eu sou pastor. Eu tenho as minhas limitações, eu sei que você tem as suas. Nós temos os nossos medos.
mas ele não pode nos dominar. Sabia? Talvez você que está aí vivendo o momento da sua vida dentro da sua casa, talvez você está no leito de hospital, e vai essa palavra para a tua vida. Enfrenta, porque maior é Deus. Maior é o Senhor na nossa vida. Sabe? Então Davi saiu dali mais vitorioso, porque ele resolveu enfrentar. Coloca Deus na frente. É aquela prova que você precisa fazer. É aquela entrevista que você precisa fazer. É uma situação dentro do seu lar de conflito, que você precisa sentar e olhar nos olhos, talvez pedir perdão, talvez pedir desculpa, talvez falar assim, eu errei, que às vezes é difícil de falar isso. Talvez chegar e falar assim, cara, eu sou um vacilão. Isso é enfrentar, é colocar Deus na frente, porque é muito mais fácil a gente terceirizar as nossas responsabilidades. É falar, é fulano, é Beltrano, é o rei, é pastor, é o presidente, mas a gente mesmo não se move. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente enfrenta. Quando a gente fala assim, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu vou lá naquele culto de quarta-feira, porque eu preciso. Não é pelo pastor Romualdo, não é pela missionária Ruth, mas sim é pelo Senhor, porque eu preciso. Na verdade é por mim, Senhor, eu preciso. Eu vou lá, eu vou enfrentar, eu vou orar, eu vou abrir a minha boca, eu vou gritar naquele lugar, eu vou dizer, Deus, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu vou enfrentar essa luta que eu estou vivendo, que eu estou dentro da minha casa, dentro do meu lar. Só o Senhor pode fazer alguma coisa. O diabo quer que eu corra, o diabo quer que eu me esconda, o diabo quer que eu entregue a minha carteirinha de membro e fale assim, esse negócio de ser crente não é comigo. Só que quando, irmãos, você coloca essa roupa bonita que você está, sabe, irmão, quando você vem da sua casa diante das dificuldades da vida, ou até mesmo vem direto do seu trabalho, você fala assim, mais uma quarta-feira, eu sou um guerreiro de Deus. Aleluia, eu não vou desistir. Não tem diabo, eu vou lá. Talvez ferido, machucado, talvez com a roupa até rasgada pelas batalhas que você tem enfrentado. Talvez estão olhando para você assim, não vai acontecer nada na vida dele, não vai acontecer nada na vida dela. Talvez estão olhando para você e você está ali, eu sou guerreiro de Deus. Eu não vou desistir. Na década de 90 eu venci guerras. Eu venci peleja. No ano 2000 eu venci. 2020 eu venci a pandemia. E hoje eu vou para a casa de Deus, porque eu vou lá guerrear pela minha casa. Quem veio nessa noite guerrear? Eu vim guerrear. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu vim guerrear pela minha pátria. Eu vim guerrear pela minha casa. Eu vim guerrear pela minha vida. Eu vim guerrear pela minha família. Porque maior é Deus. Não é porque eu sou forte, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou bonito, não é porque eu canto bem, eu prego bem, não, é porque eu preciso e careço da graça de Deus na minha vida, da graça de Deus. Você pode levantar a sua mão e declarar isso nessa noite, porque Ele está aqui nessa noite para nos abençoar a tua casa, a tua família. Saiba de uma coisa, a mão de Deus está sobre você. O Senhor é o Deus poderoso. Cadê os guerreiros de Deus? Cadê os guerreiros de Deus? Cadê as guerreiras de Deus? Cadê as guerreiras de Deus? Entenda isso. Fecha seus olhos aí, minha filha. Oh, meu Deus. Camanda cheia da gaçaia. Ninguém consegue deter quando Ele quer agir. O homem mesmo estando morto
Levanta a tua mão aí, levanta a tua mão aí. Glória a Deus. Irmão Márcio, irmão Adriano, vem cá orar. Oh! Vem orar. Isso. Vamos orar pela mesa. Senhor, nessa noite estamos aqui, Deus. Visita, Senhor, cada foto. Visita, Deus, cada pedido de oração. Senhor, a mesa está aqui, os teus servos estão orando. Há poder no teu nome. Senhor, visita, Deus, em nome de Jesus. Senhor, visita a tia Maria. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, opera o milagre. Faz o milagre acontecer, em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos, Senhor, a bênção do Senhor em cada lar, em cada família. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. O seu amor